Sejam bem-vindos ao Me Explica Direito. Aqui apresentamos temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas mais diversas temáticas. Você já parou para pensar na importância da união entre instituições federais de ensino para que a gente consiga fomentar e trazer cada vez mais progresso para a sociedade? A Andifes, que logo mais a gente vai falar sobre ela, se propõe a se unir através de uma associação sem finalidade lucrativa para fomentar o ensino e o papel do ensino superior nacional. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os desafios e o papel que essa instituição exerce na sociedade com ele, o nosso convidado, que é doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade do Colorado, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade de Maine e graduado em Engenharia Mecânica e Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Contamos com a ilustre presença do magnífico reitor da UFRN, que atualmente é o presidente da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Seja muito bem-vindo, professor, doutor, reitor e presidente José Daniel Diniz. Muito obrigado, Michele. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui e poder falar da Andifes, da nossa associação, né, que tem um papel tão importante para as nossas universidades. Reitor, o senhor aceitou uma incumbência, um desafio muito grande, que é, além de ocupar a posição e a cadeira máxima dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a de reitor, e há longo tempo já se dedica, há décadas se dedica à universidade e ao ensino, a ocupar a cadeira de presidente dessa instituição, que tem papel e pujança a nível nacional. Como é equacionar tudo isso? E, na sequência, já me explique por que a Andifes foi criada, para que ela existe e o que é que ela consegue trazer de benefício social. Eu acho que você já colocou toda a explicação da importância da Andifes. A Andifes é uma entidade que tem 35 anos, é uma entidade que congrega todas as universidades federais do país. Nós somos 69 universidades federais e também 2 Cefetes. Nós ainda temos Cefet em Minas e Cefet no Rio. Esses Cefetes estão em processo de discussão para uma possível transformação em universidade tecnológica. Mas ainda temos 2 Cefetes. Então, são 71 instituições. Elas se uniram por todas essas razões. Nós temos muitos assuntos que são comuns para as instituições e nós precisamos estar unidos para que a educação superior do país, pública, seja fortalecida. A educação pública no país, nós respondemos por aproximadamente 20% das matrículas de toda a educação superior. Mas é uma ala muito importante na educação superior. Por quê? Porque mais de 90% de tudo que é produzido em termos de pesquisa no país vem das universidades públicas. É mesmo? Mas não só das federais. Eu estou falando agora das públicas em termos gerais. Aí a gente vai ter estadual e federal. Estaduais, municipais e as federais. Então, nós temos um segmento que é menor em termos de tamanho, comparando as matrículas que nós respondemos por aproximadamente 20%, mas que tem uma importância muito grande. Além do que, as instituições públicas têm a responsabilidade e o compromisso com várias outras políticas, como as políticas de inclusão, né? Nós temos a questão da política de cotas de vagas para a escola pública, enfim, são vários outros compromissos nas atividades desenvolvidas pelas instituições. Então, é uma instituição muito importante. Agora, a Andifes, enquanto diretoria, nós temos, só para entender como é que é o formato, nós temos uma presidência com 4 vice-presidências. O tradicional é que tem um presidente de uma região e os 4 vice-presidentes sejam cada um de uma região. Para abarcar todo o país. Para todo o país. Nós, essa diretoria representa as instituições nas discussões, por exemplo, com o governo federal. Então, quando nós temos uma audiência com o ministro da Educação para tratar de um assunto que estejam todas as instituições envolvidas,
a Andifes, enquanto representação, diretoria da Andifes, tem essa audiência levando esses temas. Então, já para entender um pouco mais sobre a estrutura e logo na sequência sobre o papel. Na estrutura, o senhor falou que tem a presidência, que hoje é ocupada pelo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que aqui está conosco na TVU para conversar um pouco sobre isso. Acompanhado de 4 vice-presidentes. Elas são temáticas ou não? Elas são apenas regionais para garantir ampla representatividade? Elas são regionais e nós buscamos também, nessa diretoria atual que nós estamos, nós buscamos uma representatividade em termos de universidade de tamanho maior, universidade de tamanho bem menor, universidade mais antiga, universidade mais nova. Então, nós buscamos essa diversidade nessa representação. Entendi. E eu pergunto agora, o senhor falou sobre inclusão. Sim. A gente sabe que a sociedade está se desenvolvendo e ela vem evoluindo no tema inclusão. Inclusão sobre várias perspectivas. Tem a inclusão desde a questão de gênero, a gente sabe que a mulher veio ganhar espaço no mercado de trabalho há pouco tempo, se a gente pensar, né, historicamente falando com relação aos homens. E aí a gente vem para a questão de etnias, de raça, a gente vem para a questão da inclusão. A gente é um país que tem uma origem, um histórico em cima de uma realidade de escravidão, né? Sim. Então a gente precisa ainda mudar um cenário que a gente pensa e quer renegar a condição de uma esteira que ainda se alastra diante de uma realidade social em virtude da cor, por exemplo. E aí também a gente consegue hoje já falar de inclusão sob uma perspectiva ainda mais própria de necessidades peculiares, como, por exemplo, questões de deficiências, Sim. questões de deficiências, inclusive também, por exemplo, o autismo é uma categoria hoje que é mais claramente entendida, respeitada e assimilada pela sociedade como um todo, a acessibilidade nos espaços físicos, a tecnologia ajuda muito isso, eu tenho certeza. Me fala um pouco sobre essa parte de inclusão e o papel da Andifes, que tipo de iniciativas a gente já viu Sim. dentro da Andifes? Então, essas 69 universidades e os 2 Cefetes, é importante a gente entender que elas têm características próprias, né, suas próprias políticas que são construídas pelas comunidades, isso é muito respeitado do ponto de vista da autonomia de cada um. Mas nós temos assuntos que são discutidos em conjunto até para entender boas práticas. Dentro de um desses temas que você abordou agora, dentro da questão de política de cotas raciais, por exemplo. Como é que nós funcionamos na Andifes? Nós temos mensalmente um encontro com os reitores, as reitoras, alguns pró-reitores participam também. Nós fazemos um seminário temático em um dia e no dia seguinte a reunião do pleno para deliberar sobre determinados temas. Então, nós tivemos, por exemplo, um seminário temático para discutir sobre essa política de cotas raciais. E qual era a intenção? Nós temos, por exemplo, comissões de heteroidentificação, cada instituição adotando um modelo diferente. Tentar unificar e padronizar, Isso, inclusive, gera processos, demandas judiciais. Pela uniformização. Porque uma instituição faz de um jeito, outra instituição faz de outro. Então, como discutir? Quem está tendo experiências bem-sucedidas? Quem pode compartilhar? Então, nós fazemos seminários e nos seminários isso é discutido com a presença de reitores. Reitores saímos sempre com ideias muito boas que cada instituição leva e discute com sua própria comunidade, né? Então, nós funcionamos com esse modelo. Mas as instituições têm as suas políticas. Nós criamos, por exemplo, aqui na UFRN, para pessoas com deficiência, vagas na ampla concorrência, que era uma falha que nós sentíamos, porque você tem vagas para pessoas com deficiência naquela faixa de vaga, nos 50% da escola pública, mas na ampla concorrência não. Então, se um estudante vem da escola do sistema privado, ele não poderia ingressar com esse critério de deficiência. Então, nós criamos vaga. Então, as instituições criam, nós levamos as experiências para a discussão e tudo isso é discutido em conjunto. Então, termina que a Andifes, ela consegue sobrepor o papel, muitas vezes, que cada universidade tem de trazer a melhoria, fazendo o quê? Unificando, buscando a uniformização do que há de melhor
nas práticas universitárias federais. Não é isso que eu estou entendendo? Ou seja, se aqui a gente implementou uma política muito legal, muito bacana, a Andifes permite, viabiliza que aquela política seja levada para os outros colegas, compartilhada e eventualmente aplicada, implementada em outras instituições a espelho e referência daquela que foi bem sucedida, né? Isso, nós compartilhamos essas boas práticas, não quer dizer que aquilo que a Andifes entendeu que seria um caminho que cada instituição vai seguir obrigatoriamente, mas pelo menos essas ideias são levadas, né? Agora a Andifes tem papel de representação dessas instituições junto aos diversos órgãos. Então, junto ao Ministério da Educação, eu falei um pouco, então quando nós vamos discutir orçamento, por exemplo, das universidades, há uma discussão entre reitores e reitoras na Andifes e nós levamos uma discussão para o Ministério da Educação sobre as dificuldades orçamentárias, necessidades de melhoria orçamentária. Na Andifes, quantas universidades existem no Brasil? O senhor falou 69 dentro da Andifes. Todas estão vinculadas? Todas. Todas então... as federais. Então a responsabilidade do nosso reitor é muito grande. Imagine que ele representa não só a universidade, mas ele representa os reitores das universidades. E aí o senhor está falando aí da representatividade frente a outros órgãos e etc., que depois que o senhor terminar a sua fala, eu quero que o senhor já enverede, porque nosso tempo é tão curto nesse programa e a gente tem tanta coisa para saber sobre as questões das iniciativas junto ao poder legislativo, eventualmente o parlamento, emendas, iniciativas, alterações de lei, tudo isso. Sim. Então, as relações são com todos os poderes, com o executivo, com o legislativo, com o judiciário. Então, eu posso falar alguns exemplos de cada um. No Ministério da Educação, no Ministério da Gestão, nós temos uma relação muito próxima também, porque as carreiras dos servidores são muito tratadas junto ao Ministério da Gestão. No Ministério da Educação, nós tratamos, por exemplo, fomos tratar de questões orçamentárias com o ministro e todas as questões das universidades. Agora, por exemplo, teve a aprovação da lei da Penais, que antes era o Penais, que era um programa para assistência estudantil, e agora passou a ser uma política, por isso que agora passou a ser a Penais. Então, nós já estamos também próximos do Ministério da Educação para que sejam criados grupos de trabalho para a regulamentação dessa lei. Então, é uma coisa que veio do Legislativo e que nós agora vamos tratar junto do Executivo, porque é uma política muito importante para os estudantes e que vai ter participação dos estudantes nessa discussão. No Legislativo, nós temos ações como a aprovação dessa política, nós estávamos presentes juntos com os estudantes, a representação da UNE, representação de estudantes de pós-graduação, todos juntos lá trabalhando junto às bancadas para que fosse aprovada uma política da assistência estudantil. Então nós trabalhamos, esse é um dos exemplos. Nós estamos atualmente trabalhando muito fortemente também na questão de eleição de reitores, né? Nós tivemos muita dificuldade de processos que foram questionados, não aceitos pelas comunidades, e nós entendemos que os IEFs, eles conseguiram uma legislação própria de escolha de gestores que foi muito positiva, porque as comunidades escolhem, o presidente nomeia. Aqui nós ainda temos lista tríplice. Então, nós trabalhamos junto ao Congresso e aí a diretoria da Andifes que faz... E a ideia da Andifes é implementar um sistema em que só a comunidade resolva. Um sistema parecido como o sistema só a comunidade. Dos IEFs, né? Recentemente, nós tivemos um caso bem interessante no Congresso, porque houve uma decisão do Supremo em relação às emendas parlamentares, né? Emendas parlamentares de bancada. E que houve uma suspensão dessas emendas até que houvesse uma regulamentação pelo Congresso de critérios muito claros e de prioridades de aplicação dessas emendas, e o Congresso vem discutindo isso. Recentemente houve a apresentação de um projeto de lei onde colocava essas áreas para receber emendas parlamentares, emendas de bancada, e que as universidades não estavam incluídas. Então, é mais um exemplo de representação da Andifes que vai junto no Congresso, e aí nós buscamos trabalhar com quem vai ser relator, e foi o que foi feito. Foi apresentado um substitutivo que foi votado na Câmara e as universidades passaram a estar incluídas. Então, por um detalhe desse, nós poderíamos ter uma lei aprovada que as universidades não têm mais oportunidade de orçamento. Então, esse é um exemplo, né? Então, são muitas as
as relações e que uma diretoria da Andifes tem que estar sempre muito atenta. No Judiciário, nós tivemos uma decisão também recente, desse ano de 2024, relacionado com bônus regional, que é um critério que vem sendo questionado do ponto de vista judicial, e houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal não permitindo mais a continuidade do bônus regional. O que é o bônus regional? Especialmente cursos que estão em região fora dos grandes centros e que abrem vagas para aquelas pessoas daquela região para a formação de profissionais que faltam naquela região. Mas aí o Supremo teve um entendimento contrário à continuidade desse bônus. Então, nós estamos estudando outros modelos que talvez sejam possíveis e isso muitas vezes passa por discussão também no Judiciário. Então, a Andifes tem esse papel, mas sempre é importante colocar que não são as posições da diretoria. Cabe à diretoria conduzir reuniões, conduzir discussões, encontrar propostas e levar isso para a discussão nesses três ambientes, seja no Executivo, Judiciário e Legislativo. Porque a gente se divide, né, em três poderes e o reitor, o presidente da Andifes, colocou aqui sobre a participação ampla da Andifes. Eu vou até voltar duas casas aqui na nossa conversa para aproveitar, para explicar, e eu até quero saber mesmo, como é que a Andifes foi criada, por que foi criada, de onde é que ela tira dinheiro para se sustentar, porque toda instituição precisa de um orçamento base. A universidade ela tem autonomia de retirar um orçamento para ajudar a manutenção dessa união que é tão importante, que é a Associação da Andifes? Então, a Andifes ela funciona com contribuição das universidades associadas. Nesse orçamento de custeio da universidade, uma parte do orçamento de custeio vem direcionado para as associações que a instituição faz parte. Exemplo, a universidade, a UFRN, faz parte de associações voltadas para a internacionalização, por exemplo. Nesse ano, nós nos associamos, gera um desejo muito grande da universidade, a UGM, que é a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, muito focado aqui no Cone Sul, é uma associação muito presente, com muitas ações de parceria, e tão importante que o Ministério da Educação abriu um edital de apoio a pesquisas entre instituições que façam parte dessa associação. Então, é uma associação muito importante. Nós ingressamos esse ano. Então, existe uma contribuição que é dada anualmente para manter essas associações. A Andifes é a mesma coisa. Os IEFs já tem uma outra associação que também é mantida pelos IEFs. Então, é assim que funciona, se mantém uma estrutura. Nós temos encontros mensais em Brasília para discutir esses assuntos e aí cada reitora faz essa viagem para lá e é muito bom que seja em Brasília porque as viagens sempre são para reuniões e para despachos em ministérios, em vários outros órgãos. Né? Vamos aproveitar Exatamente. A oportunidade que o Centro de Gestão Pública Nacional está lá em Brasília para diligenciar suas demandas. Até já deixo a pergunta aqui para o presidente responder na sequência, mas nessa história de internacionalizar e tal, e um mundo tão globalizado, a Andifes, ela pensa, ela olha nessa perspectiva também de levar a oportunidade do alunado de todas as universidades federais ter a oportunidade de estudar, passar um período fora, etc., esses programas, esses vínculos, esses convênios internacionais? Sim, sem dúvida. A Andifes discute vários temas. Eu citei aqui um exemplo de um seminário, mas nós fazemos seminários temáticos todos os meses, cada seminário temático com um tema diferente, e o tema da internacionalização já foi tema de seminário e certamente que vai retornar como tema de seminário. É um tema muito caro para as universidades. Recentemente teve uma missão de reitores, mais de uma missão, para diversos países, que nós entendemos que o conjunto de universidades pode chegar com muita força e fortalecer essas parcerias. A Andifes busca muito isso. Muitos desses programas, aí sim, precisam de financiamento de órgãos de fomento do governo, né? Normalmente, se for em nível de pós-graduação, são programas da CAPES, né? A CAPES tem uma diretoria de internacionalização. Felizmente, o diretor atual é um ex-reitor de uma federal, então nós temos uma relação muito estreita com a diretoria de internacionalização da CAPES. Estamos aguardando, inclusive, um próximo programa de internacionalização para as universidades, que está sendo anunciado para o próximo ano, né? Estamos aguardando com muita ansiedade e a Andifes participa muito disso. Quanto tempo dura o mandato do presidente da Andifes e quais são os seus principais desafios à frente dessa instituição, particularmente falando?
Essa é uma pergunta interessante, porque o tempo é bem curto. O mandato de presidente da Andifes é um mandato de 1 ano. E por que o mandato de 1 ano? Porque para ser presidente da Andifes, você precisa ao mesmo tempo estar reitor. Então, continua com todas as atribuições de reitor na sua instituição e discutindo e representando, aí sim, não só mais a universidade, mas o conjunto de todas as universidades federais do país, nos diversos locais que precisem dessa representação. Então, é um mandato de 1 ano, é um mandato muito intenso, é uma agenda muito intensa. A todo momento, seja final de semana, feriado, surge um assunto que precisa de uma resposta imediata e é um trabalho bastante intenso. O desafio é manter essa discussão acontecendo, manter os assuntos, existe um planejamento dos pontos que são mais importantes para aquela gestão trabalhar. Nós temos desafios que vão, como eu já falei, de eleição de reitor, mas desafios orçamentários, desafios de contratação de pessoal nas universidades que perderam servidores ao longo do tempo, desafios de universidades novas que foram criadas e ainda não tiveram seu pessoal totalmente que ingressou nessa instituição. Então, são muitos os desafios e a Andifes precisa representar todo esse conjunto. Então, o desafio de uma diretoria é fazer essa representação. Então, é até bom que só dure 1 ano. E eu pergunto, existe algum poder deliberativo da Andifes? Não, a Andifes, nós procuramos ter decisões de consenso, mas tem uma coisa que nós respeitamos muito, que é a autonomia de cada universidade. Então, não há decisão da Andifes que vá obrigar qualquer das universidades a seguir aquela orientação. Mas nós temos deliberações em termos daquilo que vamos levar como proposta para algum órgão, seja no judiciário, seja no legislativo. Por exemplo, quando eu falei da questão de eleição de reitor, nós temos uma deliberação de um consenso, de um modelo que nós entendemos e que já representa o modelo que as instituições trazem. Então nós deliberamos. Do coletivo. Nós fazemos votações para ter realmente a vontade do coletivo, mas não deliberações que sejam vinculativas para as instituições. Como o reitor tem dentro da sua instituição, cada qual a que representa. Isso. No Me Explica de hoje, falamos sobre os desafios da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, com o reitor da UFRN, o professor José Daniel Diniz, que hoje ocupa esta cadeira de presidente. Muito obrigada pela sua participação, presidente, reitor e professor. Muito obrigado, Michela. Obrigado por mais esse espaço. Importante a gente poder falar um pouco sobre a Andifes e a nossa comunidade conhecer, né, a importância dessa associação para as nossas universidades federais e para a educação pública brasileira. Perfeito. E você pode ouvir o nosso programa sempre às quartas-feiras, ao 12h30, na FM Universitária e rever quando quiser no YouTube TVU-RN. Até a próxima.